Olá, sejam bem-vindos ao canal da ACIRS. Eu sou Fátima Cleiro Nardelli e esse é o Crítica em Transe, nosso programa da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, que a gente mantém aí no nosso canal. Vá lá, inscreva-se no canal, tem outros vídeos lá que já estão postados. Esse é o Crítica em Transe número 4 e o nosso assunto hoje é o Fantaspoa 2020, o Festival de Cinema Fantástico, que acontece sempre em Porto Alegre e que nesse ano, na sua 16ª edição, aconteceu totalmente online. O Fantaspoa é um dos grandes festivais de cinema fantástico do mundo. E, como sempre acontece, a CIRS também faz parte, né? Nós tivemos esse ano o júri da crítica e vamos falar sobre esse júri com o Rodrigo Oliveira, o Rodrigo de Oliveira, que está aqui conosco. O Rodrigo compôs o júri junto com a Juliana Costa, né, Rodrigo? E o Roger. Isso. E o Rodrigo é jornalista, ele é editor da revista digital Almanac 21, produz e apresenta o Almanacast, que é o podcast, aliás, muito bom, recomendo, do Rodrigo, né? O Almanacast, que é da podcast da Almanac 21. E também os associados da CIRS fazem cobertura, né? O Cristiano Mendes Aquino, Criba, querido, né? Fizeste cobertura esse ano, né, Criba? Isso. Para o teu canal, quero até que tu fale aí para os nossos, para a nossa audiência que acompanha, né, do teu canal, o Cinema Fora de Foco, no canal no YouTube, canal também no Facebook, tu fizeste essa cobertura. E então, nós vamos estar aqui conversando sobre o que vocês assistiram, como é que foi o Fantaspoa, né? O Fantaspoa aconteceu agora na última semana de junho, início de agosto, e assim, foi inédito em vários aspectos, porque foram exibidos 138 filmes em 9 a 10 dias, né? E Criba, tu fizeste a cobertura. Por onde se começa a fazer a cobertura de um evento que vai exibir 138 filmes, foram exibidos de 40 países diferentes, né? Como é que tu te organizaste aí para fazer essa cobertura? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Fati. A verdade é que ali no primeiro segundo do dia 2 de agosto, quando a Darkflix liberou o acesso, eu entrei para ver o primeiro longa-metragem. Comecei ali e vi o bando assim de primeira. Tu tem que dar uma olhada na programação do festival e ver o que tu vai conseguir ver ali, né? De bom. Confesso, eu fui seguindo muitas dicas do Tiziano, da Zero Hora, que ele foi vendo, ele também já tinha recebido alguns filmes antes, ele foi vendo muito rápido e ele foi dizendo, vê esse, vê aquele, ele fez a lista dos 10 mais, então eu fui economizando tempo vendo as coisas boas. Mas eu priorizei tentar ver todos os curtas, porque eu sou apaixonado por curta. Eu acho que o curta consegue aquela síntese da história em 3 a 20 e poucos minutos. Mas assim, eu fui do primeiro minuto do dia 2 até... Não, do dia 24, desculpa. Dia, ele começou no dia 24 e encerrou. A Darkflix fechou o canal no dia 2, né? No dia 2. Tanto que eu tentei, assim, do dia 2 para o dia 3, ver outro ainda, a Darkflix tinha encerrado. Mas assim, Paty, tem que se organizar, tem que fazer uma agenda prévia e naquela semana tu é do festival. E a quarentena ajudou um pouco também, né? Agora, no teu caso, Rodrigo, já foi mais tranquilo, né? Porque tinha aí o júri da crítica da CIRS foi focado nos curtas-metragens. Quantos filmes concorriam, Rodrigo? Não tão tranquilo assim também não era, né, Fati? Porque eram 89 filmes, 89 curtas-metragens, que era bastante coisa até, né? Quero, inclusive, agradecer de primeira, assim, né, o convite pra gente bater um papo aqui, porque é bacana, a gente tá, claro, vendo uma pandemia que é horrível, mas esses momentos que a gente pode conversar sobre cinema sempre são bons, né? E eu conversei sobre isso semana passada com o Roger e com a Juliana, né, que foram meus parceiros de júri, que o melhor de ser júri não é nem escolher os melhores, mas é conversar sobre os filmes e poder ficar ali uma hora batendo um papo e vendo, tu gostou desse? Não, mas eu gostei desse por isso. E a gente vai tecendo os comentários e passa uma hora e meia conversando sobre filmes, que é uma delícia, né? Isso que a gente gosta de fazer, né? Quando é crítico e quando curte cinema, é conversar, né? E olhando o Criba falando sobre como ele se organizou para ver os filmes,
É engraçado porque o Fantaspoa, embora seja um festival esse ano online, o nosso investimento de tempo é como se fosse um festival que tu vai e tu viaja para assistir os filmes, né? Sei lá, tu vai para Gramado e tu passa aquela semana imerso em Gramado. Tu vai para Curitiba e fica uma semana imerso no horário de cinema. E o Fantaspoa foi mais ou menos assim para mim também, agora digital. Eu fiquei imerso aquela semana no Fantaspoa. Então, eu basicamente fiz só os curtas, porque eu tinha outras coisas para fazer também da revista. Então, eu fiquei... aquele lance do tempo, né? Vou ficar 2 sessões de curtas-metragens, dá umas 4 horas mais ou menos, depois eu vou escrever outras coisas. E fui indo assim. E a internet às vezes não ajuda também, né? Então, é um Deus nos acuda. Era quarta-feira, faltavam umas 4 sessões de curtas para eu ver, e a internet aqui desligou, apagou. E eu, meu Deus do céu, eu tô responsável por ver os curtas, eu tenho que dar um jeito. Mas depois deu certo e sábado pela manhã, foi sábado, a gente tá gravando isso no sábado pela manhã. E no sábado anterior, o Roger, a Juliana e eu nos encontramos para conversar sobre os Foi há curtas. uma semana, né, desse momento que a gente está conversando. Mas, Rodrigo, o que foi apresentado, né? Foram, então, 89 curtas-metragens. Qual foi? Era do mundo todo? Que filmes foram interessantes? Vocês premiaram, né, melhor nacional As Viajantes, né, do Isso. Davi Mello. Tinha a categoria animação, que foi um filme And Then the Beer, né, da Agnès Patron, e também tinha um live action. O que vocês assistiram? O que deu para perceber nessa mostra, Rodrigo? O legal do Fantaspoa é que são filmes do mundo todo, né? Então, tu começa lá e a forma como o João e o Nicolas, que são os organizadores do festival, eles organizam as sessões também. Na verdade, os curtas é o Nicolas mais que faz, né? O Nicolas Toncho, ele que faz os curtas e o João, ele fica responsável pelos longas. E a forma como eles fazem as sessões dos curtas, eles misturam. Então, tem um pouco de animação, tem um pouco de nacional, tem muito de internacional, né? Esse ano a gente teve, eu acho, uns 15 curtas nacionais. Daí animações foram uns 20 ou um pouco mais do que isso, e internacional era o restante dessa lista, né? Então tem filmes dos Países Baixos, tem filme da Ásia, tem filme da Europa, tem filme da América do Norte, do Sul. Então, isso são várias... E é legal porque como o filme é cinema fantástico, mas não quer dizer que é terror. E as pessoas, às vezes, elas ficam meio em dúvida, assim, Fantaspoa é só filme de terror. Não, não é. É filme de gênero, filme fantástico. Tem os filmes que vão mais pro suspense. Tem os filmes que são slasher, sim, que são aqueles filmes das matanças, que a coisa mais legal de ver é como o vilão vai matar a pessoa, né? O Então, filme tem isso Nojo, também. né? Aquele ali que é a... Que tem aquele que o sangue é o principal, né? Mas tem Escorre. filmes mas tem filmes também de fantasia que na verdade constroem mundos diferentes, que isso é muito legal também, né? E as animações esse ano acho que tiveram um grande destaque, assim, a gente, inclusive, na categoria nacional, que era só um prêmio, né, a gente acabou dando 2, né, foi o prêmio de melhor filme para As Viajantes, e a gente deu uma menção honrosa que era para uma animação, porque as animações no nacional, elas competem com os live action, então acho que seria legal também dar um prêmio para animação, que foi o Evangelho segundo Taubo e Primal, que é uma animação muito curiosa, é uma narrativa muito surreal também, e a forma como os desenhos tudo fora da caixa, uma coisa muito diferente do que tu vê usualmente. Então, já visualmente já chamava atenção. E a narrativa também, ela era meio onírica, meio surreal, então isso deixou a gente, né, com vontade de dar esse prêmio, uma menção honrosa para esse filme. A outra animação que tu falaste antes, né, que é o And Then the Bear, que essa foi a animação internacional da Agnès Patron, também tinha esse lance surreal, mas é um filme muito mais... Ele tinha uma violência na sua narrativa, mas que também beirava o lírico. Isso é uma coisa muito curiosa, porque às vezes a violência da história, ela deixa o lírico de lado. E esse não, esse conseguia fazer uma mescla. E a animação toda desenhada em cima de uma tela preta. Então era bem diferente também a forma como o desenho chegava na gente. Então por isso que foram alguns curtas que eu achei, que a gente premiou no caso, né, que são muito bons. E o Lily, né? Que pra mim o Lily é um dos melhores curtas que eu vi no ano. Que depois eu quero ver se o Kriba também concorda comigo, mas é um curta que é um plano de sequência, 8 minutos. A tela mais ou menos fechada como tá fechada na FAT agora, assim, né? Um close. E é um teste de elenco. Uma menina, uma atriz, um teste de elenco, né? Falando pro diretor, dando texto, o diretor vai e dirige um pouquinho ela. Não, quero que tu faça assim, quero que tu faça diferente. E a história vai te envolvendo até que o final surpreende. E é um plano de sequência. A atriz é muito boa, ela vende aquela história.
E aconteceu Então, com ele. justamente, eu queria até perguntar para o Criba isso. O Rodrigo está falando de critérios para julgar, né? Se o filme é bom, quando é bom, né? E eu queria saber de ti, do teu olhar como crítico, quando tu está vendo aí, quando tu viste esses filmes do Fantaspoa, né? O que puxa para dizer que o filme é bom? O Rodrigo agora colocou um ponto muito bom. A simplicidade do Lili, com a mensagem que ele passa, que é uma mulher num plano fechado, fazendo um teste de elenco e interpretando umas 6, 7 vezes um personagem, como o diretor começa a exigir, até surgir uma outra situação clara de abuso e de forçar o poder que o diretor tem sobre ela, mostra que uma história bem contada não precisa ter mais nada do que uma câmera e uma mulher sentada. E é isso é a coisa incrível do curta em si, né? Tu conseguir naqueles 3 a 27 minutos, até eu acho que um curta ideal é 13, não sei se o Rodrigo concorda comigo, 12, 13. Muito, concordo muito contigo. Né? Se tu não conseguir contar em 13 minutos aquela história, não sei, passa, sabe? Eu gostei. E é isso, Fati, é tu conseguindo aquela síntese, tu às vezes dá um banho de narrativa e de história num filme de 2 horas e meia. Eu queria pegar o gancho do Rodrigo para falar desses filmes de mulher, de poder, de abuso de corpo, que eu achei interessante, que foi o Paul Vautron e o Perfect Body também, que entraram junto com o Lili, né? Que é aquela coisa... Paul Vautron era uma mulher, assim, em realidade virtual, que era uma prostituta, e o cara acaba se encantando com ela. Perfect Body era uma mulher robô, que daí era a mulher perfeita, concorrendo com outras mulheres de carne e osso. Então também teve toda essa discussão assim de o que vale mais, o corpo, a aparência, o corpo usado só pelo homem, aquele tipo de coisa. Então, tu consegue, com os curtas, montar um monte de temáticas diferentes, como o Rodrigo falou, horror fantástico, muita distopia, né, Rodrigo? Muita desesperança num futuro próximo e trágico, que a gente gostaria nem de estar vivendo, mas isso é bem coisa de diretor mesmo. Mas assim, Fátima, respondendo a tua pergunta, o poder de interpretação, de contar uma história muito cheia em poucos minutos, isso curta se torna um filme fantástico. Para mim, esse é o ponto de corte para mim também, assim, quando eu vou ver um curta-metragem e quando eu faço parte de um júri de curta-metragem também, para mim é muito importante ver um filme que consegue, em pouco tempo, contar a sua história, dar seu recado. E para mim é muito importante que o filme seja curto também. Eu entendo que, dependendo do festival, existe aquele lance de os curtas eles podem ser até 25 minutos, pode ser até 30 às vezes, mas eu acho que se tu quer fazer um curta de 20, 25 minutos, tu tem que ter muita história para contar e tem que ter muito domínio, porque é muito fácil tu perder o espectador, porque o espectador, quando vai ver um curta, ele espera uma coisa mais rápida, ele espera uma coisa que seja mais direta. E o curta, e tem um dos curtas que eu mais gostei desse ano do festival, a gente acabou não premiando, mas acabou entrando nas conversas, foi o Live Forever, que é um curta de 3 minutos ou 4, que é um musical, que ele brinca com os gêneros e com os filmes de terror. Então, ele começa com uma mulher sendo morta nos anos 80, num filme meio anos 80. E ela começa a cantar. E depois aparece uma coisa meio Bruxa de Blair, e a pessoa canta, e todo mundo canta junto. Devorado por um zumbi também, né? De onde é que é esse filme, Rodrigo? De que nacionalidade é esse filme? Ele não é brasileiro, não? Eu acho que ele é americano, não tenho certeza, não peguei a nacionalidade dele aqui, certo. Mas se não é americano, é britânico, no máximo australiano, porque eu lembro que ele é falado em inglês, né? Esse ano o destaque foi França e Espanha, muita coisa, né, Rodrigo? Se eu não me engano. Muita coisa. Espanha, eu até me surpreendi, porque eu achei que viria mais coisa da Argentina também, quando tu vê um filme espanhol, assim, fala em espanhol no caso, às vezes eu penso, deve ser um argentino, daí eu vou lá e vejo, não, é espanhol, muito filme espanhol, e muitos filmes bons também. E tem uma pegada muito boa, assim, da Espanha, de filme de horror. Umas coisas mais, assim, até voltadas pro lance do sobrenatural, fantasmas. Tem um filme bem legal que a gente assistiu, que era uma história de um sótão, e daí tinha uma menina que é a namorada de um sujeito, e a história vai se desenrolando a partir dali. Até eu não peguei o nome do filme também agora aqui, infelizmente, mas era um filme que também me... Era alimentar a casa, praticamente, né? Praticamente...
A gente está falando aqui em curtas, né? Essa questão do tamanho do curta depende até dos países, né? Os padrões, a gente tem aqui no Brasil muito esse conceito dos 15 minutos por causa da nossa janela, né, de exibição por lei, que tinha aquela época de exibição dos curtas-metragens antes dos longas, então o filme tinha que ter realmente um tamanho menor para poder entrar na programação, mas a gente sabe que, por exemplo, por Oscar, eu acho que só tem curta e longa, né? Ou seja, o curta vai até 60 minutos e depois é longa-metragem. Então, ok, mas a gente está falando de percepções, né? Assim, como é que a gente percebe o ritmo do filme? Quando é que o filme tem aquele time que ele acontece e quando ele desanda, ou seja, ele perde, né, esse ritmo e essa questão do tamanho. E teve um projeto dentro do Fantaspoa, Criba, que foi o Antologia da Pandemia, que foi justamente de curtas-metragens, valorizando os curtas-metragens, né? Queria te ouvir um pouquinho sobre esse projeto, que inclusive tem um colega nosso que participou, né? Um colega que tem uma dupla identidade, né? O Jordano Gil é nosso colega crítico de cinema e também é realizador aqui do Rio Grande do Sul. Como é que foi essa Antologia da Pandemia, que justamente é uma coletânea de curtas, né? Exatamente, Fati. Foi uma surpresa para mim. Eu comecei a ver os 13 curtas da antologia e estava lá o nome do Jordano, num curta bem divertido também. A questão é, antes do festival, os organizadores, eles têm a Fantaspoa Produções, o João e o Nicolas, então eles convidaram gente de todo o mundo para fazer curtas-metragens para serem selecionados. Desses curtas foram selecionados 13 curtas-metragens de 6 países, só para ter uma ideia: Estados Unidos, Brasil, Argentina, Reino Unido, Chipre, Uruguai, e é isso aí. E muito divertidos os curtas, rapidinhos, quase todos aquelas coisas. Por exemplo, o primeiro curta, tu imagina que começa com o cara ligando para a namorada, como nós estamos fazendo aqui, em 2029, alguma coisa assim, e eles na pandemia ainda. Eles nem sabem se tem gente viva, se tem gente morta na rua. Meu Deus. Quase todos, assim, extremamente desesperançosos, assim, sabe? Mas com aquela comédia ácida. E ficou um filme, assim, interessante para a história. Porque, inclusive, muito se falou de um filme que eu não vi, que é o Tóxico, um filme argentino, que falava de uma pandemia. Foi um filme, assim, quase que visionário. Ele foi feito no ano passado, entrou no Fantaspoa esse ano, mas falava também sobre pandemia. Então, eram 13 curtas em 90 minutos falando deste assunto do momento, de como as pessoas se resolvendo. Por exemplo, num deles tinha uma boneca que era um Chuck, mas bem super bacana, assim, que estava atacando o cara tinha que fugir pelo apartamento dele, porque a boneca queria matar ele. Então, aquelas comédias ácidas também fizeram parte. Mas bem bacana a iniciativa do Nicolas e do João, que só para um rápido adendo aqui, que eu vi no nosso site da Sears mesmo, eles tiveram 10 vezes mais público esse ano do que no normal, foram 67 mil pessoas. Isso é fantástico, né? Isso é uma plataforma dessas democrática, que todo mundo pode ver Fantaspoa no mundo todo, né? A gente tem que... É aquele lance, né? É a tristeza de não poder ver o festival físico, né? Porque eu sou muito fã do Fantaspoa também, sempre quando podia, eu ia até a Capitólio, ou quando era nos Cine Bancários, ou no Santander, ou na Casa de Cultura Mário Quintana também, sempre curtia ir ver os filmes na sala de cinema, ter toda aquela conversa com as pessoas que estão produzindo também. É legal que o Fantaspoa sempre trouxe gente bacana para conversar também, os cineastas. Pô, no passado eles trouxeram o Roger Corman, né? Para Porto Alegre, uma coisa histórico, né? O ano passado foi uma sessão histórica e esse ano também, né? Incrível. Só que daí esse ano, por conta da pandemia, então a gente tem que... É aquele clichê do limão e da limonada, né? Então, os caras fizeram esse festival online e conseguiram um grande público. Teve um dos filmes, que inclusive é um filme brasileiro, né? Que ele passou 5 mil visualizações e ninguém mais pôde assistir, né? Foi cortado, né? Porque foram feitos contratos, né, da quantidade de acessos, né, aos filmes, para justamente deixar que os filmes tenham outras plataformas, outras oportunidades, né? Não, eu concordo com você, 67 mil pessoas acompanharam o festival, né? Então, a gente tem esse paradoxo de duas situações, né? Ao mesmo tempo, a gente perde essa experiência física,
né, do encontro, de ocupar os espaços da cidade, as salas de cinema. Eu acho que o Fantaspoa sempre foi um festival que ele vitalizou muito o nosso circuito, né, cultural, cinematográfico porto-alegrense, trazendo, como tu lembraste, o Rodrigo Roger Corman, né, e ao mesmo tempo esse acesso que online oportuniza, né? Vocês acham que vai permanecer isso? O que vocês pensam disso, né? Porque ao mesmo tempo tem essa oportunidade de ver os filmes que o online. Vocês acham que vai ficar em alguma medida? Vai ser incorporada essa ferramenta? Eu penso que eu espero que não seja online somente, porque, como o Rodrigo falou, eu vivo aqueles 10 dias de Fantaspoa. A minha família já sabe que eu tenho 2 semanas do ano que eu dou uma sumida do mundo, que é o Fantaspoa e o Festival de Gramado. 25 anos também, que já estou sofrendo por antecipação de não estar indo para Gramado esse ano também, né? Mas pensa, Fati, que podia ser as duas coisas, né? Após o Festival de Gramado, após o Fantaspoa acontecer, ele ser online também, pelo menos com os destaques, né? Porque eles fazem revisitar o Fantaspoa depois no cinema, mas podia ser online, por que não? A plataforma da Netflix, olha, eu gostei da plataforma, eu vou assinar, porque eu vi ali que também, como o Rodrigo falou, Fantaspoa não é filme de terror. Netflix não é só filme de terror, trash, tem coisa bacana ali. Então eu não conhecia a plataforma, eu conhecia, fazia até um jabá aqui, 9 pila por mês, por favor, sabe? Daí quando você tem 30 plataformas aí que tu tá assinando. A gente assina várias plataformas aí. Quando vê, né, o dinheiro é só isso, né? Mas vale. Mas eu acho interessante isso que a Fati perguntou sobre o futuro dos festivais, né? Porque eu acho que seria interessante que tivesse ainda uma perna online. Eu acho que nunca vai, não dá para deixar que o festival morra ele o físico, né? E pensando, obviamente, que a gente vai sair dessa, da pandemia, né, com o nosso, entre aspas, novo normal, né? E não como o filme diz em 2029, né? Por favor. Por favor. Não, Por né? favor. Vamos torcer aqui. Mas o problema só que eu vejo do digital é que também tem todo um outro contrato com os filmes, né? Quando vai passar um filme no festival, sabe, em Gramado, por exemplo, os filmes eles são inéditos. E alguns festivais, eles pedem que o filme seja inédito. Mas às vezes tem alguns festivais que pedem, não, eu não quero que seja inédito. Ele pode ter passado em Gramado, mas eu quero que ele continue inédito para a grande maioria das pessoas. Né? Quem não foi a Gramado, sei lá, vai para um outro festival para poder assistir. Se ele virar online, vai ser mais difícil que os filmes eles queiram também se inscrever, porque ele vai meio que matar o filme, né, para as outras mídias. O Fantaspoa teve todo um outro tipo de contrato com os realizadores para que eles pudessem passar os filmes online, porque é uma outra coisa. Também tem todo um outro perigo também do próprio filme ele poder se espalhar, né, de uma forma que não tem como prever. Sim. Então, eu acho que talvez seria um bom caminho. E agora outros festivais também vão fazer isso, né? O Gramado vai ser online, o Olhar de Cinema vai ser online também. Imagino que a Mostra de São Paulo vai ter que achar um jeito de ser online. Imagino, não vai ter como em novembro, que geralmente é a data da mostra, até lá a gente não vai ainda ter um ponto seguro para ver filme, né, na sala de cinema. Então, imagino que a mostra também vai acabar sendo online. Mas eu acho que a gente talvez a gente possa ter algumas pernas do festival que sejam online. Uhum. Acho que podia ser. E porque daí o festival também ele chega mais longe, né? Quem nunca viu Fantaspoa, porque nunca esteve em Porto Alegre, esse ano pôde ver, né? Gramado é a mesma coisa. A Gramado agora passando no Canal Brasil, que é uma coisa que me surpreendeu muito. Não, vai dar uma expansão incrível, disso, né? Pro festival, para os filmes em competição. Né? O que tu acha, Queriba? Eu acho fantástico. Eu já estou fazendo a propaganda, assim como eu já estou há 2 meses falando para todo mundo não perder a grande oportunidade de ver o Festival Varilux, que está esse ano online, né? Até final de agosto, tudo gratuito, 50 filmes. Alguns a gente já viu nos 2 festivais do ano passado. Então, são oportunidades únicas para as pessoas, sabe? Eu tenho muito problema em ver um filme... Por exemplo, às vezes o pessoal diz... Até uns colegas nossos, assim, da crítica geral. Eu já vi há 2 meses. Eu sou da sala gigante, não adianta. Eu sou da sala grande. Esse novo normal não me agrada se eu não puder, mas claro que a gente vai poder ir no cinema ainda, mas eu digo, mas é a democratização do acesso. Isso o Rodrigo falou certo. É o cara lá de Passo Fundo não precisar vir para ver o Fantaspoa. Isso é muito legal, né? Eu queria mudar um pouquinho a conversa e voltar para questões assim do cinema fantástico, do cinema de terror, do cinema de horror, enfim, de tudo isso que abarca aqui
o Fantaspoa, e queria, Rodrigo, te perguntar assim, vocês, na justificativa do júri para menção honrosa aí para esse filme brasileiro, O Evangelho segundo Tauba e Primal, vocês justificaram que o filme tinha valor pela imersão que ele produzia, né? E eu quero pensar um pouquinho sobre essa palavra imersão, né? Em que ela implica quando a gente está falando deste cinema especificamente, né? O cinema, todo esse cinema fantástico que incorpora esses vários gêneros. E eu quero até trazer um autor, que é o Noel Carroll, que ele tem aquele livro A Filosofia do Horror, que é um livro muito interessante, que procura caracterizar a experiência do espectador em relação ao cinema, a esse cinema de horror. Inclusive, ele chama de horror artístico, né? Que é que ele tem ali a violência apresentada também, muito fortemente às vezes, né? Ele tem distopias e tudo mais, e o Noel Carroll fala de um aspecto dessa experiência, das pessoas que gostam muito desse cinema fantástico, é o fato de se colocar no lugar, sentir, se colocar no lugar, imaginar estar naquele lugar. E esse horror artístico é experimentar aquela sensação, né? E aí, queria ouvir de vocês, Rodrigo, e tu também, queria pensar um pouquinho dos filmes que vocês viram. Que filmes foram bons, assim, nesse sentido, né? De produzir esse sentido de imersão, de produzir essas sensações desse horror artístico que fala o Carroll. Uma coisa que, para mim, foi muito marcante na minha história de cinéfilo, né? Foi a primeira vez que eu assisti Janela Indiscreta, do Hitchcock. Inclusive, eu tô com uma camiseta aqui do Hitchcock, do Psicose. E eu lembro que eu tava assistindo na TV, deitado na cama, e o Janela Indiscreta é o filme que o James Stewart, ele tá preso, né, naquela cadeira de rodas e tal, com a perna engessada, olhando os vizinhos. E tem um momento que ele começa a observar o vizinho observa ele, e tem toda aquela tensão. E teve um momento que eu percebi que eu não estava mais deitado na cama, eu estava quase de pé na cama assistindo ao filme. E foi a única vez que isso aconteceu na minha vida. Eu estava dentro do filme, eu estava sentindo o que o James Stewart estava sentindo naquele momento. E para mim isso, chega até me arrepiar quando eu penso nisso, porque é a sensação assim de total imersão. Eu estava dentro daquela cena. Eu tinha aqui uns 15, 16 anos quando eu vi o filme pela primeira vez, e eu nunca mais esqueci daquela sensação. E alguns filmes do Fantaspoa, eles conseguem, claro, em menor grau, obviamente, porque eu tô falando de Hitchcock, né? Mas esse que a gente falou aqui do Evangelho segundo Tauba e Primal é interessante porque eles criam um mundo com a animação deles. Eles criam um outro tipo de universo com aquela história. E a partir do momento que tu cria um outro universo, tu consegue se imaginar dentro daquele outro universo. Então isso acontece muito em ficção científica, né? Ficção científica, sabe, tu vai ver um Duna, por exemplo, ou um Star Wars, que eles criam universos e tu te imagina dentro daquele planeta, daquela nave. E eu acho que isso que é legal no cinema, quando eles criam outros mundos. E esse criar mundos, às vezes pode ser um mundo fantástico, ou pode ser um mundo que é um mundo pequeno, como foi o Janela Discreta, que é aquele apartamento, né? Aquele quarto e sala, olhando os vizinhos na frente. É um mundo pequeno, mas é um mundo criado. É uma criação de mundo. E quando tu consegue entrar dentro daquele mundo, eu acho que tu consegue a imersão. E é assim que funciona pra mim, pelo menos é assim, né? Quando o filme ele consegue te vender aquele mundo. Eu tenho, como o Rodrigo falou agora, de ficar de pé no filme, desde criança até hoje, ainda às vezes nas cabines de imprensa, quando eu penso ali na angústia no envolvimento do roteiro, que eu digo, isso não é verdade, aquela pessoa não está sofrendo assim, por exemplo. Ali eu vejo que o filme me arrebatou de tal maneira que tu sofre tanto com aquela pessoa, com aquela situação dentro do filme. Tem um curta, Rodrigo, que eu não me lembro o nome, que é da menina que ficava no corredor do prédio ali, e daqui a pouco ela desapareceu, sabe? Ótimo. Esse foi um dos que eu mais gostei também. Girl in the Highway. É uma criança assim que não era de ninguém, ficava num corredor até que um abusador sumiu com a criança, sabe? E é narrada por um dos caras que esticava a mão de vez em quando para ela, mas nunca ajudou efetivamente o arrependimento dele de não ter feito mais. E ele é uma animação muito rápida, sabe? Eu tive que parar um pouco de ver filmes porque eu fiquei com aquele bolo na garganta, sabe?
Então Esse é filme isso. é o Girl in the Hallway, que é o nome do filme, que é um filme realmente belíssimo, assim. A Menina do Belíssimo. Corredor, é isso, né? É isso, é belíssimo pela forma como ele faz se sentir, né? Porque a história é horrível, né? A história é de uma menina que some e ninguém sabe onde ela foi, e daí a história vai desenrolando e dizendo o que aconteceu com ela, né? E é uma animação também muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Foi um dos filmes que a gente conversou também ali no júri, e foi um dos que ficou também postulantes. Mas ele doeu bastante, né, Rodrigo? Então Total. ele criou isso que tu tá falando da nossa uma empatia muito triste, né? Tu te envolver a ponto de tu querer fazer alguma coisa a respeito do que acontece ali no filme. É impressionante. Acho que uma das forças do cinema fantástico, né, do cinema de terror, do cinema de horror, que se opõe a todo o cinema que é realista, né? A gente tem duas grandes correntes no cinema, que é a corrente mágica e a corrente realista, né? As estéticas realistas se opondo a essas estéticas fantásticas é o fato de que esse cinema fantástico ele permite uma elaboração do nosso medo, né? A gente está vivendo agora essa situação de muito medo, que é em decorrência do vírus, de um vírus que assusta, assombra, nos amedronta não só pela ameaça à vida, mas pela ameaça ao colapso, inclusive, das nossas estruturas econômicas, enfim, tudo mais, né? Então, eu queria, finalizando aqui o nosso programa, né? Assim, que a gente elabore um pouquinho aqui pensando, né, o significado desse Fantaspoa, o valor dele, né? E onde é que as pessoas podem assistir? A gente vai ter um dossiê do Fantaspoa no nosso site da Sears, né? Mas as pessoas, acho que acompanharem esses filmes todos que foram vistos, né? O lance do Fantaspoa é que o Fantaspoa ele tem esse lance de pegar filmes que são de várias nacionalidades e tem vezes que os filmes eles somem depois, porque eles são filmes que são escritos no festival e às vezes são difíceis de depois ganhar distribuição. O Antologia da Pandemia, por exemplo, ele já está agora online, ele já está disponível para alugar em alguns streamings. Então isso é bacana, mas já dá para ver esses curtas que foram então Procurar colocados no num YouTube, né? A longa, né? pessoa pode procurar na internet, no YouTube. Alguns Vai têm. encontrar. E, é verdade, tu tem que, pelo título, tem que ler um pouquinho a partir do dossiê da Sears, por exemplo, tu tem que ler alguma coisa. Se eu puder dar uma ou duas dicas rápidas de longas, assim, que vale a pena, o A Viva é uma coisa fantástica. Imagina um casal que se conhece na internet e que a todo momento do casal vai mudando as pessoas, vira duas mulheres, vira dois homens, quem era Eva vira cadê o nome deles aqui, que é muito engraçado. Quem era um vira o outro, daqui a pouco eles estão dançando como se fosse um musical da Pina, sabe? É uma coisa Uau! tão louca, assim, ó, que é muito bom, sabe? Tu te perde, assim, na loucura do filme. E um outro filme também da Ucrânia, O Estranho. Imagina uma equipe de nado sincronizado tá nadando na piscina e desaparece na piscina. Quando faz aqueles mergulhos, some. E daí, a partir daí, tem uma investigação com uma fotografia maravilhosa desse filme. São filmes que tem que se pesquisar a partir de listas de quem viu muitos filmes mesmo. Daqui a pouco o João ele pega e coloca, vale a pena não ver esses aqui Procurar o que tu vai Fantaspoa. ganhar muito. Isso aí, então, eu lhe agradeço muito, Criba, Rodrigo, obrigada por esse bate-papo aqui. Então, fica a nossa dica, né? Procure aí na repescagem do Fantaspoa os títulos, né? No Cinema Fora de Foco, no Almanac 21, né? A cobertura, as dicas sobre o Fantaspoa 2020, que aconteceu online a partir de Porto Alegre.